Bom, pessoal, então estamos de volta agora para falar sobre o poder executivo, né? Nós já falamos sobre o poder legislativo no vídeo anterior e vamos falar agora um pouco sobre o nosso poder executivo, como é que ele funciona aqui no Brasil. O nosso poder executivo, ele também existe nas três esferas da nossa federação, então temos executivo federal, temos executivo estadual e temos executivo municipal, tá certo? E a aula eu vou dividir, vou falar primeiro do executivo federal e depois falo dos executivos estadual e municipal, tá? Bom, o nosso poder executivo federal é chefiado pelo presidente da República, né? O nosso presidente da República, ele é o chefe de Estado, né? Considerando a República Federativa do Brasil, ele representa o Brasil a nível internacional. E ele é também chefe do governo federal a nível interno, tá certo? Ele tanto representa o Brasil a nível internacional, como ele representa o Brasil a nível interno, pode criar medidas ou políticas públicas para resolver questões do Brasil internamente. Então, vai envolver economia, ele vai envolver saúde, vai envolver educação, só que o presidente não atua sozinho, tá certo? O poder executivo não é só o presidente da República, não, nem o vice, né? O poder executivo é formado pela presidência da República e pela vice-presidência, mas além disso, pelos ministros de Estado, tá certo? Os ministros de Estado, quem são esses ministros de Estado? É o ministro da Saúde, da Educação, da Economia. Todos esses ministros integram o Poder Executivo Federal, tá? São escolhidos pelo presidente da República, então é um cargo que não tem estabilidade, é um cargo que não tem garantia, o presidente pode a qualquer momento nomear e demitir seus ministros de Estado, né? Pode dispensar, exonerar, na verdade o termo técnico, pode a qualquer momento nomear e exonerar os seus ministros de Estado. São pessoas de confiança do presidente da República, tá certo? Que vão comandar pastas específicas de acordo com o seu conhecimento técnico. Então, nós temos o ministro da Saúde, né, que está fazendo um trabalho responsável, sério, por exemplo, na solução dessa questão do coronavírus. Nós temos ministro da Educação, ministro da Economia, o ministro da Defesa, o ministro Sérgio Moro, né, gente? O ministro Sérgio Moro, ele faz parte do governo federal, ele faz parte do Poder Executivo Federal. Ele é o chamado ministro da Justiça, que está responsável por questões relacionadas à segurança pública, está relacionada a questões mais de segurança pública como um todo, certo? O Sérgio Moro, ele era um juiz federal, ele fazia parte do Poder Judiciário, era de um outro poder, mas ele pediu exoneração de seu cargo como juiz e hoje integra o Poder Executivo Federal, né? Hoje ele faz parte do governo federal, né? Por meio do seu ministério, que é o Ministério da Justiça. Pois enfim, nós temos atualmente 22 pastas ministeriais, tá? E esses ministros de Estado são todas pessoas de confiança do presidente da República. E ele pode nomear e demitir a qualquer momento. Esses ministros de Estado, eles vão cuidar das áreas específicas, né, dos seus ministérios. E além disso, além da presidência da República e da vice-presidência e dos ministérios, também faz parte do Poder Executivo Federal outros órgãos, como a Receita Federal, as Forças Armadas, e autarquias como, por exemplo, o INSS, as universidades federais, a UFC, certo? O IFCE, ou, por exemplo, a UFMG, o FRJ, né? Todas as universidades federais, os institutos federais, os institutos técnicos, né? Como o IFCE. Além disso, o que mais? INSS, falei já, né? E nós temos também outras entidades que fazem parte do nosso poder executivo, que, por exemplo, as agências reguladoras. Nós temos a Anatel, a ANAC, né? A Infraero. Então,
todos esses órgãos, todas essas instituições que eu falei para vocês, elas integram o Poder Executivo Federal, tá certo? E o presidente da República é o chefe dessa cadeia que faz parte do nosso Poder Executivo, tá? A maioria dos cargos dentro do Poder Executivo se dá por meio de concurso público, tá? E aí a pessoa, depois de 3 anos que passou no concurso, que foi nomeada e tomou posse e tudo, a pessoa adquire uma estabilidade no emprego, né? Não pode sair, por exemplo, por questões ideológicas ou porque não concorda, por exemplo, com o governo federal e tal. Isso não quer dizer que a pessoa vá ser demitida. A grande maioria dos cargos dentro do Poder Executivo ela é composta por pessoas que foram aprovadas em concursos públicos. Mas alguns cargos são de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Aí sim ele coloca, né, pessoas de sua confiança, né, para integrar o seu governo, tá? E o que é que o Poder Executivo faz, gente? O Poder Executivo, ele administra as contas públicas, o Poder Executivo, ele faz a gestão dos recursos públicos, faz a gestão de políticas públicas. Então, para combater, por exemplo, a crise do coronavírus, o Ministério da Saúde tem agido com medidas preventivas ou com medidas baseadas em conhecimentos técnicos, tem adotado, né, campanhas e medidas importantes na resolução dessa crise. E aí a gente tem um ministro da Economia que está atuando de uma maneira mais liberal e que aí adota um posicionamento, depois outro, enfim. Cada ministro ou o governo federal como um todo dentro do Poder Executivo vai ser responsável por atuar, gerir os recursos públicos, criar políticas públicas para melhorar a renda, para melhorar a economia, para diminuir o desemprego, enfim, vai atuar, né, nos diversos âmbitos dos ministérios, tá certo? E a nível estadual, nós temos o Poder Executivo, né, estadual, que é chefiado pelo governador do estado. E o governador do estado, ele vai atuar juntamente com o vice, né, e seus secretários de estado. E aí, os secretários de estado, eles funcionam para o governador da mesma forma que os ministros funcionam para o presidente da República. Como assim? Existe o secretário de Saúde, o secretário de Educação, o secretário de Segurança Pública, existe o secretário de Turismo, certo? E aí, cada estado vai criar suas secretarias e nomear os seus secretários, que são pessoas de confiança do governador, que podem, da mesma forma, serem nomeadas e exoneradas a qualquer tempo, porque é um cargo de confiança, não é um cargo que gera estabilidade, nem outras garantias de emprego. E o Poder Executivo também vai ser responsável pela execução de políticas públicas, adoção de ações, é responsável pela gerência dos recursos públicos no âmbito da saúde, da educação, da segurança, naquele estado, tá? Fazem parte do Poder Executivo estadual, além do governador e do vice, né, e de seu